E nós esquecemos de que Jesus ele prometeu voltar e ele vai voltar. Meus queridos, uma coisa muito interessante sobre a volta de Cristo é que o próprio Jesus, ao falar sobre isso, ele disse: olha, haverá guerra, haverá rumores de guerra, paz, haverá pestes, doenças, haverá nação lutando contra nação. E ainda assim não será o fim. Porque não são essas coisas que determinam o momento da volta de Cristo. Algumas pessoas, algumas igrejas, alguns supostos teólogos se preocupam muito na tentativa de compreender quando será essa volta. Mas nós sabemos da advertência de Jesus Cristo que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, a não ser Deus. Uma ilustração que Jesus nos dá é que o dia da sua volta será como um ladrão à noite. Se você soubesse a hora que o ladrão viria assaltar a sua casa, você se prepararia, não se prepararia? Então Jesus ele faz essa comparação, que a volta dele será como um ladrão à noite, ou seja, você não espera a hora, você não espera o momento, e ele virá. Uma outra coisa muito forte que Jesus utiliza para falar da sua volta é a figura de Noé. A história de Noé todos nós sabemos, a gente aprende desde criança. Deus chamou Noé e entregou uma mensagem para Noé, disse para ele: olha, eu vou destruir a terra, mas constrói um barco, constrói uma arca, e quem estiver dentro dessa arca vai se salvar. E Noé começou a construir essa arca. E ele pregava, ele avisava as pessoas de que o mundo seria destruído. E ninguém acreditou nele. Quando chegou o momento da destruição, Moisés estava dentro da arca, juntamente com a sua família. E todos aqueles que estavam fora foram destruídos. E Jesus ele usa essa figura de linguagem para dizer que assim será a vinda dele. Todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e foram com isso aceitos por Cristo, que reconheceram os seus pecados, que se arrependeram dos seus pecados e que aguardaram a volta de Cristo, estarão com ele, ou seja, estarão dentro da arca. Mas aqueles que se negarem a isso serão destruídos. Uma coisa é inevitável, Jesus ele vai voltar. E o que nós precisamos responder no nosso coração é como será esse encontro com Cristo. Porque Jesus, naquele dia, ele não mais virá com misericórdia e amor como ele veio na primeira vez. Jesus ele vai voltar como um grande juiz. E diante desse grande juiz, nós só temos duas sentenças. Ou Jesus vai olhar para você, meu querido, e vai dizer assim: olha, vinde bendito do meu Pai, tomai por herança tudo que está preparado para você. Ou ele vai olhar para você e vai dizer assim: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, destinado para o diabo e seus anjos. Só existem essas duas sentenças possíveis. Então, meu amado, se você compreende isso, eu preciso que você compreenda uma outra coisa. Que o tempo da definição de qual será a sua sentença não é no momento da tua morte e nem no momento da vinda de Cristo. A definição dessa sentença, ela se dá hoje. É hoje que você tem a oportunidade de aceitar a Cristo como Salvador ou não. É hoje que você tem a oportunidade de arrependimento ou não. É hoje que você tem a oportunidade de abandonar uma vida passada, distante de Deus, e se aproximar de Deus. Porque acredite, o desejo de Deus é te aceitar. Só que Deus é amor, mas Ele também é justiça. E nesse dia da grande volta do Senhor, Ele fará justiça e julgará cada um de nós
por aquilo que nós vivemos aqui na Terra. Então não se deixe enganar. Não se deixe enganar. A volta de Cristo, ela será vista por todo o mundo. Se você já ouviu alguém por aí, alguma suposta igreja cristã dizendo que a volta de Jesus veio de uma forma invisível, espiritual, esquece. O texto que nós lemos é muito claro. Ele diz que todos verão a volta de Cristo. Eu vou ver, se eu estiver vivo, você também vai presenciar e vai se maravilhar com a volta de Cristo. Mas diante do julgamento do Senhor, só estarão felizes aquele que tem certeza da salvação. E talvez você me pergunte, como eu posso ter essa certeza, pastor? Como é que eu posso ter certeza da minha salvação? A palavra do Senhor diz que, Jesus disse que aquele que vier a mim, ou seja, aquele que for até Cristo, de maneira nenhuma lhe fora. Jesus que garante a nossa salvação. Porque acredite, não tem nada que você faça que possa garantir a tua salvação. Você pode se esforçar, você pode se dedicar, você pode procurar não pecar, você pode fazer boas obras, você pode fazer o que for. Isso não garante a tua salvação. Porque não há nada que o homem faça que possa merecer ser salvo. Nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós podemos ter certeza da salvação quando nós entregamos a nossa vida a Deus, reconhecemos os nossos pecados, nos dedicamos, nos entregamos totalmente a Ele, de forma que é Ele quem nos sustenta, Ele quem nos mantém, e é Ele que nos fará perseverar até o dia da nossa morte ou até o dia da volta de Cristo. Já fazem mais de 2000 anos, é verdade. Só que da primeira vinda de Jesus foram 5000 anos, mais ou menos, desde os primeiros anúncios, ali em Abraão. E antes disso, não sei quantos anos, na queda do homem, com Adão e Eva. Então muitos não acreditavam que Jesus viria, mas ele veio. Esse texto que nós lemos já é da parte final do ministério de Jesus. Jesus já havia feito milagres, sinais, maravilhas, pregado a sua mensagem, ressignificando o que era a lei do Antigo Testamento. Jesus nunca abandonou o Antigo Testamento, muito pelo contrário, ele trouxe vida a uma religião que havia morrido em rituais vazios. E esse Jesus, ele está vivo. Esse Jesus, ele vai voltar novamente. E da mesma forma que naquele momento, com aquela religião vazia, muitos não acreditavam que ele viria, ele veio. Hoje muitos acreditam que ele não virá novamente. Eu quero dizer uma coisa para você, ele virá. E quando ele estiver diante de você, ou quando você estiver diante dele, o que você vai ouvir? Você vai ouvir vinde bendito do meu Pai, ou você vai ouvir apartai de mim, maldito? Qual vai ser a sua sentença? A ceia do Senhor, ela foi uma ordenança dada por Deus para que nós fizéssemos ela até a volta de Cristo. Até esse dia que eu estou te alertando agora. Se você ouviu essa palavra e você compreende que você precisa de Deus, você precisa ser nele, ter segurança da tua salvação. E se isso falou ao teu coração, eu quero orar com você. Aí onde você está, se você puder, repete comigo a oração. Se você não puder, simplesmente acompanha comigo em pensamento. Eu quero te dar essa oportunidade. Vamos orar? Santo Deus, em nome de Jesus, só o Senhor sabe as vidas que serão alcançadas por essa palavra. Só o Senhor sabe as vidas que serão impactadas por essa palavra. Mas se há alguém, ó Pai, disposto a entregar a sua vida
para ser salvo por Ti agora. Nós queremos interceder por ela. E se você que está me escutando é uma dessas vidas, eu quero que você repita a oração comigo assim. Santo Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu reconheço que sou pecador, mas me arrependo. Eu preciso, Pai, de paz dentro do meu coração. Eu preciso, Senhor, ter certeza de que quando eu me encontrar contigo, eu serei abraçado e não lançado fora. Salva minha alma, Pai. Salva minha vida, Senhor. E eu oro em nome e por amor de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Meu amado, se você fez essa oração, nos procure. Eu quero poder compartilhar isso com você. Amém? Agora, na sequência, nós já vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu quero te dar esse momento para você orar. Quando Paulo orienta a igreja de Corinto sobre a ceia, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois participe da ceia. Você precisa se examinar, mas isso é pessoal seu com Deus. É você e Deus. Então, quando você estiver ouvindo essa canção, ore ao Senhor. Coloque os seus pecados diante do Pai. Coloque as suas transgressões diante do Senhor, para que Ele te limpe, para que você tenha, para que você se achegue diante da mesa do Senhor com autoridade, com o coração limpo. Amém? Ore ao Senhor, enquanto nós ouvimos mais um pedacinho dessa canção. O pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição, ele abençoa e parte o pão. Lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Amém. Meus amados, nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Então, se você recebeu um cálice como esse, ou mesmo se você tem um suco de uva, um pedaço de pão na tua casa, e você quer participar conosco nesse momento, você é meu convidado. A ceia é a parte mais importante. É a cerimônia mais importante que nós temos, porque ela aponta para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E ela é composta por dois elementos: um pedaço de pão e o vinho. Quando Jesus instituiu a ceia, não havia apenas vinho e pão em cima da mesa. Eles tinham acabado de celebrar a Páscoa judaica. Então havia carne assada, ovos, legumes, frutas secas,
havia muita coisa na mesa. Era a celebração mais importante dos judeus. E depois deles terem comido a refeição da Páscoa, Jesus escolheu 2 elementos. Jesus escolheu o pão e escolheu o vinho. E esses 2 elementos não foram escolhidos por acaso por Jesus. Porque na cultura judaica, esses elementos eles têm muito significado. O pão, ele simboliza a providência total de Deus na vida do ser humano. É por isso que Jesus usa a figura do pão para dizer, eu sou o pão da vida. E quem come desse pão jamais terá fome. Então o pão ele tem todo o significado na cultura judaica, de que Deus ele provê o nosso sustento. E o vinho, por sua vez, ele também tem um significado muito grande. Basta lembrar que o primeiro milagre de Jesus foi feito justamente num casamento, multiplicando, aliás, transformando a água em vinho. Porque o vinho simboliza a alegria, o prazer da vida. Então Jesus, ele pegou dois elementos com muito significado para o judeu, para celebrar a ceia. E ele ressignificou esses 2 elementos para mim e para você, que viemos depois. Enquanto o pão, que simbolizava o cuidado de Deus na totalidade da vida, assim, ele passou a simbolizar para nós o corpo de Cristo pregado ali na cruz do Calvário. E esse corpo que foi moído, que foi chicoteado, que foi rasgado por amor a mim e por amor a você. E o vinho, que antes tinha um símbolo de alegria, do bem-estar da vida, ele passa a significar para nós o sangue de Jesus Cristo que foi derramado ali naquela cruz. Então, quando nós celebramos a ceia, nós precisamos olhar para trás e lembrar que ela é uma representação, é uma declaração mensal, semanal, anual, dia após dia, tempo após tempo. Todas as igrejas da face da terra celebram a ceia, porque a ceia diz, ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele morreu por cada um de nós. Esse é o significado da ceia. E, meus queridos, nós precisamos pensar com muita seriedade sobre a ceia do Senhor. Algumas igrejas, elas ensinam algumas coisas que não têm amparo bíblico para isso. Uma das coisas que é ensinada é a chamada transubstanciação da ceia. Transubstanciação da ceia. O que é isso? Algumas igrejas ensinam que esse pedaço de pão, após a consagração, ele se transforma no corpo de Cristo. Então é como se você comesse realmente a carne dele, literalmente. E que esse vinho, ele também se transforma no sangue de Cristo. Então é como se você bebesse do sangue de Cristo, literalmente. Nós não cremos assim. E por que nós não cremos assim? Porque a ceia do Senhor para nós, ela é um memorial. Ela é uma memória de que Jesus, ele morreu por nós. É uma memória de que ele derramou o seu sangue e permitiu que o seu corpo fosse pregado por nós. Não passa de um memorial, mas é um memorial de extrema importância, porque ele trata da mensagem central do cristianismo. Algumas outras igrejas, elas que no momento da ceia existe uma presença espiritual, mística do Senhor nos elementos da ceia. Então o pão ele continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas é como se o corpo estivesse presente espiritualmente, o sangue estivesse presente espiritualmente. Nós também não cremos assim. Nós não cremos que existe um misticismo em torno dos elementos
né? Ele apenas aponta para a mensagem central da Bíblia e do cristianismo, né? Outros grupos acreditam que a ceia tem poder. Então, que ao tomar a ceia, o doente pode ser curado, ao tomar a ceia, uma pessoa que ainda tem resquícios de vícios podem ser libertos do vício. Nós não cremos que o elemento da ceia em si tem esse poder. Não é que o pão tem o poder de te curar. Não é que o vinho tem o poder de te livrar de vício. Mas se você crê no teu coração que Deus pode fazer uma obra na tua vida no momento da ceia, o milagre está na sua fé e não nos elementos. O milagre está no fato de você crer e não no pão e nem no vinho, né? Então, para nós, a ceia do Senhor ela é um grande memorial. Quem é que pode participar da ceia? Participa da ceia do Senhor todos aqueles salvos por Jesus, que entregaram a sua vida ao Pai, que se batizaram, demonstrando publicamente que têm um compromisso com Deus. Então, essas são as pessoas que podem participar da ceia. Algumas igrejas celebram a ceia ultra restrita. O que é isso? É uma ceia só para os membros da igreja e às vezes até num horário diferente do horário do culto, para que apenas quem é membro daquela igreja local participe da ceia. Aí, gradualmente, existem várias aberturas para isso. Algumas igrejas celebram para pessoas da mesma denominação, outros até abrem para outras denominações. E tem algumas pessoas que aí já é bem discutível, que celebram a ceia para quem quiser, independente se a pessoa é batizada ou criança ou não, tá? A nossa ceia é o que a gente chama de uma ceia aberta. A gente convida você que é salvo por Cristo para participar. Se você é salvo por Cristo, batizado, está em comunhão com a sua igreja, participe da ceia do Senhor, né? Essa é a sua oportunidade. A ceia não é batista, a ceia não é presbiteriana, a ceia não é assembleiana, a ceia é de Jesus. Então é por isso que nós temos a compreensão de que ela é oferecida a todos aqueles que se converteram a Cristo um dia. Então, meus amados, nós vamos fazer isso agora, né? Então, se você recebeu um cálice como esse, você pode tirar esse lacre e você vai encontrar o seu pedaço de pão aqui debaixo dessa tampinha. Está aqui. Você tem um pedaço de pão e você tem também o cálice. Nós vamos orar ao Senhor consagrando esses dois elementos, o pão e o cálice. E depois nós vamos celebrar juntos da ceia do Senhor. Vamos consagrar os elementos?